Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao longo da história da Igreja, muitos homens e mulheres viveram de forma extraordinária, testemunhando sua fé não apenas com palavras, mas com suas próprias vidas. No dia 6 de abril, recordamos dois desses exemplos marcantes, Santa Gala e São Pedro de Verona. Suas trajetórias, embora separadas por séculos e contextos distintos, convergem em um mesmo ponto: a entrega total a Deus. Santa Gala viveu em Roma durante o século VI, período marcado por profundas transformações políticas e sociais após a queda do Império Romano do Ocidente. Filha de Símaco, homem influente e respeitado, Gala cresceu cercada de privilégios e riqueza. Desde cedo, foi educada nos valores cristãos. No entanto, como era costume na época, foi dada em casamento ainda jovem. Sua vida tomou um rumo inesperado quando, pouco tempo depois, ficou viúva. Diante dessa realidade, Gala tomou uma decisão radical: recusou-se a casar novamente, apesar das pressões sociais e das possibilidades que sua posição lhe oferecia. Em vez disso, escolheu dedicar-se inteiramente a Deus. Ela transformou sua casa em um espaço de oração, caridade e acolhimento. Distribuía seus bens aos pobres e vivia de maneira simples, contrariando o estilo de vida aristocrático ao qual estava acostumada. Sua vida tornou-se um testemunho silencioso, porém poderoso, de fé e desapego. Segundo tradições antigas, Gala enfrentou uma enfermidade grave no final da vida. Mesmo diante do sofrimento, manteve-se firme na oração e na confiança em Deus. Seu testemunho foi tão marcante que o próprio São Gregório Magno a menciona em seus escritos como exemplo de virtude cristã. Santa Gala não morreu como mártir no sentido tradicional, mas sua vida foi um verdadeiro martírio cotidiano, uma renúncia constante em favor do amor a Deus e ao próximo. Se Santa Gala testemunhou a fé na quietude da vida interior, São Pedro de Verona viveu sua missão em meio a intensos conflitos religiosos. Nascido em 1205, na cidade de Verona, na Itália, Pedro cresceu em um ambiente marcado pela heresia dos cátaros, movimento que negava diversas doutrinas da Igreja. Curiosamente, sua própria família estava envolvida com essas ideias. Desde jovem, porém, Pedro demonstrou inclinação para a fé católica. Foi enviado para estudar em Bolonha, onde teve contato com São Domingos de Gusmão ou seus primeiros seguidores. Esse encontro mudou sua vida. Pedro ingressou na Ordem dos Pregadores, os dominicanos, dedicando-se intensamente ao estudo e à pregação. Tornou-se conhecido por sua eloquência, firmeza doutrinária e coragem. Seu principal objetivo era combater as heresias não com violência, mas com a força da verdade. Pregava nas cidades, dialogava com os que pensavam diferente e buscava reconduzir as pessoas à fé cristã. Essa postura, no entanto, despertou forte oposição. Seus inimigos passaram a vê-lo como uma ameaça. Mesmo sabendo dos riscos, Pedro nunca recuou. Em 1252, enquanto viajava de Como para Milão, foi emboscado por assassinos contratados por opositores de sua missão. Segundo relatos, foi atingido mortalmente por golpes de faca. A tradição conta que, mesmo ferido, São Pedro de Verona teve forças para um último gesto, mergulhou o dedo no próprio sangue e escreveu no chão a palavra credo, uma profissão final de fé. Morreu ali, como viveu, proclamando a verdade até o último instante. Seu martírio causou grande comoção. Pouco tempo depois, foi canonizado, tornando-se um dos santos mais rapidamente reconhecidos pela Igreja. Embora suas vidas tenham sido muito diferentes, Santa Gala e São Pedro de Verona viveram uma fé autêntica e corajosa. Gala escolheu o silêncio, a caridade e a renúncia. Pedro escolheu a pregação, o confronto e o testemunho público.
Ela venceu o mundo pela humildade. Ele, pela coragem. Viveram para Deus acima de tudo. O dia 6 de abril nos convida a refletir sobre como vivemos nossa própria fé. Nem todos são chamados ao martírio sangrento como São Pedro de Verona. Nem todos viverão o recolhimento radical de Santa Gala. Mas todos somos chamados à fidelidade, seja nas grandes decisões, seja nos pequenos gestos do cotidiano. A história desses santos nos lembra que a santidade não está em feitos extraordinários, mas na constância do amor, na firmeza da fé e na coragem de permanecer fiel, mesmo quando isso custa tudo. Ó Deus de amor e fidelidade, que concedestes a Santa Gala a graça da renúncia e da caridade, e a São Pedro de Verona a coragem de defender a verdade até o martírio, concedei-nos, por sua intercessão, um coração desapegado das vaidades do mundo e firme na fé, mesmo diante das dificuldades. Que, a exemplo de Santa Gala, saibamos viver na humildade e no amor ao próximo. E, como São Pedro de Verona, tenhamos coragem de testemunhar a verdade, com palavras e com a própria vida. Fortalecei-nos, Senhor, na caminhada diária, para que jamais nos afastemos de vós e perseveremos até o fim. Amém.